Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, eu sou o Leonardo Araújo, diretor de comunicação corporativa da Publicis, e está começando mais um episódio do Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis em parceria com a produtora Lua Nova, um podcast que dá vazão, dá destaque àqueles pensamentos incômodos, aqueles pensamentos que levam a gente para frente. Quem melhor que os colaboradores da Publicis, claro, para falar desses pensamentos, né? E hoje a gente tem a nossa primeira convidada internacional, estou muito orgulhoso disso, que é a Ilê Milan. Ilê, tudo bem com vocês? Falei seu nome certo? E aí, Léo, tudo bem? É certo em português, em espanhol é Ileana Midjan. Ileana Midjan. Midjan, mas em português é assim mesmo. Não, legal. Não, mas é bom, né? A gente falar com um pouco de sotaque também, que a gente vai treinando a língua também, né? É sempre importante. Oi, Ilê. Eu queria começar, perguntando como é que você veio parar no Brasil, né? Porque você é colombiana, é isso? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória até chegar aqui na Publicis Brasil. Boa. Bom, Lé, eu cheguei no Brasil há quase 10 anos já. Já se passaram 10 anos. E eu vim, na real, via outra agência. Era meio que um programa de intercâmbio, sabe? De tipo, vai lá, fica um tempo, aprende, volta. E na época, cara, eu nem ia como candidatar para a vaga, né? Porque era uma vaga para ir um pouco mais sênior, eu ainda era assistente. Mas aí era assim, vaga para ir para o Brasil, planejamento para Reckitt, que era uma marca que eu atendia, e era para a mesma marca aqui no Brasil. E aí falava, a gente precisa que a pessoa fale inglês fluente ou português. E eu não tinha nenhum dos dois, assim, eu falava inglês, tipo, da faculdade, sabe? Não era nada de... Mas mesmo assim eu mandei, e aí aconteceu que eu fui selecionada no final, assim, tipo, eu passei... Que massa. Você já era planejamento, né? Já, eu sempre fui planejamento, desde o meu estágio. Mas na real é que, assim, quando isso rolou, o CEO de planejamento, ele foi para a Colômbia. E aí, quando ele foi, enfim, acho que a gente vai conversar um pouco disso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito perguntona. Eu sempre estou, atrás de querer saber tudo. E quando ele fez palestras e eu fiquei perguntando um monte de coisa. Então, o cara, ele voltou se lembrando de mim, entendeu? Quando eu mandei meu currículo, aí ele sei lá, nem sabia eu que ele que ia escolher, sabe? E aí, quando eu cheguei, eu vi que ele era meu chefe. Aí ele falou, quer saber, desde que eu fui para a Colômbia, eu já sabia que era você, mas eu tinha que fazer democraticamente e aí foi assim que eu cheguei. Eu vim para 6 meses e esses 6 meses viraram 10 anos agora. Então, acho que alguma coisa eu fiz bem para ficar aqui. Que legal, que legal. Eu acho que essa sua trajetória, né, esse seu começo aí, mostra também uma característica do planejamento, né, cara? Que é aquela sede de aprender, a sede de perguntar, né? Tentar trilhar novos caminhos. Isso é uma característica do profissional de planejamento, eu acredito. E é engraçado também, porque muitas vezes a gente fica com medo de perguntar as coisas, com medo de expor nossas dúvidas, e isso fez para você, foi um componente de crescimento para você, né, Ilê? Eu acho que eu já me arrependi mais das vezes que eu não perguntei, das vezes que eu perguntei. Eu sempre prefiro parecer alguém que não sabe, ignorante, do que parecer alguém que sabe tudo e passar vergonha por isso. Então, eu sempre pergunto. E eu sempre falo para todo mundo, cara, tem que perguntar, pergunta. Eu acho que é uma boa ferramenta e a gente usa pouco. É verdade, eu concordo com você. O que você faz na Publicis, Ilê? Hoje, qual o seu cargo? Quais contas você atende? Queria conhecer um pouco mais e também deixar os ouvintes conhecerem um pouco mais. Boa. Bom, hoje eu sou diretora de estratégia para a Sanofi. Já passei por diferentes contas, já passei por Procter & Gamble, já passei por Lenovo, Motorola, bom, eu acho que já participei de
de várias marcas da própria agência, mas hoje eu sou Sanofi, hoje eu estou há quase 2 anos já na marca, liderando a marca, com marcas enormes, né? A gente tem aí Dorflex, tem Novalgina, que são marcas pop, né? Que estão no dia a dia das pessoas e é isso, assim, eu sempre trabalhei muito com marcas que são marcas inseridas no dia a dia das pessoas, sei só a palavra, assim, pouco trabalhei com marcas de luxo e eu acho que isso também tem sido parte da minha linha de crescimento, sabe? Eu me especializei muito em pesquisa de retail, eu me especializei muito em pesquisa de bens de consumo, então isso foi me ajudando muito também a entender como o consumo dessas marcas é feito, né, e entender também até os próprios problemas e barreiras, então acho que isso me ajudou a crescer bastante, inclusive foi assim que eu vim para o Brasil, porque eu vim para aprender pesquisa de um produto de retail mesmo. E aí, nesse prazo de tempo, eu aprendi a fazer muito bem. E aí, o cara que era meu chefe falou, não, eu prefiro te contratar, mas aqui no Brasil. E Vem aí, pra cá, fica aqui, né? Fica por aqui. Você me ajuda a comandar o time de lá. Então, depois de 6 meses, eu fui contratada. E eu gosto mesmo, assim, eu gosto muito de... Hoje em dia, eu faço menos pesquisa, tá? Mas, por isso, depois eu vou me adiantar, mas hoje eu estou estudando antropologia, porque eu sinto falta da pesquisa, sabe? Desse olhar de... Você tá fazendo... Você vai ser uma antropóloga no planejamento, é isso mesmo? É uma pós-graduação, não é tipo uma carreira, né? Mas tá, entendi. Estou com um pé lá. E eu decidi exatamente por isso estudar antropologia, porque eu acho que planejamento, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas de tecnologia para pesquisar, tudo é muito desk research, tudo é muito... referências de alguém que fez a pesquisa, sabe? A gente até faz pesquisa, a gente faz vai lá, conversa com pessoas dentro da própria agência, ou grupos de família, quando rola alguma coisa de produto que vai lançar na Colômbia, meu grupo da família tá lá para me responder. Mas a gente não faz mais pesquisa raiz, né? Como se fazia 10 anos atrás. E aí eu entrei na antropologia como uma ferramenta para isso, assim, para eu não perder essa sensibilidade da pesquisa e inclusive aprender essa sensibilidade através da tecnologia. Então, como fazer a antropologia através de redes sociais, sabe? Como investigar TikTok, como investigar Instagram, o que as pessoas fazem. É isso que eu ia perguntar para você, esse mundo digital, ele facilitou, dificultou a vida do estrategista? Os dois um pouco? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que é de tudo um pouco. Eu acho que nenhum extremo é bom. Eu acho que a gente sempre deve tirar o melhor das ferramentas que a gente tem. Então, cara, digital, sim, dúvida nenhuma. As pesquisas digital, fazer... uma pesquisa online, sabe? Eu posso falar com pessoas de qualquer parte do Brasil e isso é muito rico. Então, isso tem seu lado bom. O lado ruim é que a gente também ficou muito isolado. Então, tipo, cara, para ter contato social com pessoas, sabe? Você precisa entrar no ônibus. Eu sou a pessoa que, se eu vou hoje na agência, eu prefiro ir de ônibus. Eu posso pagar um Uber? Posso, mas não é sobre Uber, sabe? É sobre ver como as pessoas se comportam, é sobre ver o que acontece no metrô. Cara, a gente fala com essas pessoas e a gente não vive o que elas vivem. Então, eu acho verdade, que... É verdade. Um extremo é bom, não é possível que você seja um planner 100% digital, porque as pessoas que você fala não são 100% digital, então você precisa ter um pé nos dois lados, e aí eu acho que isso parte muito também da gente, assim, não eu acho que muitos planners de hoje em dia não tiveram a oportunidade igual a gente de fazer pesquisa em campo, né? A gente tinha que ir lá e fazer no papel e preencher formulário, depois digitalizar. Era um trampo. Hoje em dia
é um link do Docs, e aí você já tem o gráfico pronto. Exatamente. Então, às vezes, quando você fala, vamos lá, sei lá, conversar com alguém, tem um pouco de preguiça, não encontra tanta motivação, mas acho que a gente, como gestor, precisa também oferecer essa experiência para eles, sabe? Como é que a gente mostra para eles que não é sobre o trabalho, é sobre o skill de sensibilidade que você está desenvolvendo como pesquisador, que isso não se aprende atrás de uma tela. Exatamente. Sobre sentir cheiros, né? Eu tinha um amigo que falava isso, né? Você ia a campo, eu sou jornalista por formação, né? Então, quando você vai a campo, é isso, né? Você fazer uma pergunta para uma pessoa por e-mail ou por um Google Docs é uma coisa, fazer olhando nos olhos dela é outra, né? A resposta, a percepção vai ser outra, a sua percepção vai ser outra, a resposta da pessoa vai ser diferente, né? Acho que é sobre isso, sim, né? Exato. E eu acho que esse é o principal desafio para a gente. Como é que a gente cruza esses dois mundos? Porque o dado é muito bom, mas o dado por si só, ele é só um dado, ele não está te falando nada. Você precisa aprender a trazer essas evidências humanas que o consumidor está te dando, que você está cheirando, né, que nem você falou, mas também trazer o que inspira, né, porque a gente no final, como planejamento, tem que inspirar, o insight está ali para inspirar a sua criação, para inspirar seu mídia, para inspirar todo mundo que trabalha na conta. Então, eu acho que esse é um grande skill que eu acho que todo planejamento deveria ter, mas que é difícil nos dias de hoje a gente aprender a cruzar. Entendi. Ó, você que é planner, tá ouvindo, vai anotando aí, hein, dicas importantes da Ilê. Ô, Ilê, você já tá falando português melhor que eu, cara. Você tá aqui há, 10 anos, é isso? Já vai sair um portunhol, peraí. Não, mas tá muito bem. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa sua mudança, assim, até porque no Brasil a gente tem muito publicitário de diferentes áreas que querem também fazer esse movimento de sair do país e trabalhar fora. Eu queria que você falasse de como foi para você, as barreiras do idioma, acredito que tenha sido um dos desafios, mas eu queria que você falasse um pouco de como é que foi. Bom, cara, foi um pouco assustador, assim, porque por incrível que pareça, assim, na Colômbia e na América Latina, a gente sabe, agora eu acho que com a internet é menos a distância, mas a gente sabe muito pouco sobre o Brasil. Então, o que eu sabia do Brasil era o que eu sabia com meu pai, que a gente torcia pelo Brasil e era pentacampeão, e eu sempre fui muito torcedora eu gosto muito de futebol. Então, tipo, meu sonho, eu cheguei em 2013, então meu sonho era assim, cara, se eu conseguir ficar, eu vou passar a Copa no Brasil, eu preciso, eu também vi esse objetivo já, tá? Mas era uma referência pobre, sabe? Eu não sabia muito do Brasil, a gente sabia muitos preconceitos, assim, tipo, eu me lembro muito da minha mãe me falar, se cuida muito, porque no Brasil, com o carnaval, tem muito, como chama em português? Muito assalto, ou não? Não, SIDA, esqueci o nome, BIH, é o... BIH? Não sei, é a doença, alguma doença? AIDS, talvez? AIDS. Sim, Então, minha mãe falava, muito cuidado. E aí eu falava, mãe, mas como essas referências de um país, assim, tipo, não é possível que a gente tenha isso, porque sempre chegava, a Colômbia é bem conservadora, então chegava as notícias, carnaval no Rio de Janeiro, foram entregues sei lá quantas camisinhas, então, tipo, era isso que a gente tinha de referência. E aí eu cheguei aqui, e cara, primeiro, óbvio, eu cheguei assustada, que eu não sabia falar nada. Eu me lembro de entrar no avião, sabendo falar obrigado, e onde fica o banheiro. Eram as duas coisas que eu aprendi. Porque eram duas coisas que iam me ajudar a sobreviver. Aprendeu que podia te salvar ali, né? O útil, né? Exato. Escolhas, né? Aí eu cheguei e... Cara, eu cheguei numa selva de cimento enorme, tipo... Cara, eu aterrissei aqui, eu falava, Senhor Jesus amado, eu nunca vi tanto cimento junto. Apesar de Bogotá, onde eu trabalhava, ser uma cidade, né, grande,
cara, nunca uma dimensão eu tinha disso onde eu ia chegar. São Paulo mete um medo, assim, né? É quase uma cidade quase opressora, né? Eu diria que é uma cidade opressora, né? Você chega aqueles arranha-céus gigantes, né? É, exato. Mas aí eu cheguei, eu fui muito privilegiada, porque eu cheguei tudo pago pela agência, assim, tipo, eu cheguei num bom bairro, então o meu choque não foi tão forte como poderia ter sido se eu viesse sozinha, sabe? Então eu acho que isso também me ajudou muito. E enfim, eu tomei acho que umas 4 aulas de português com um amigo meu colombiano que já morava aqui há muito tempo, e ele fez muito paralelo. Quando na Colômbia a gente quer falar assim, em português e falar assim. Quando a gente quer falar assim, mas tudo assim, muito de expressões, sabe? Pouco de coisas mais estruturais, de português e etc. E aí, enfim, eu me lembro muito bem, eu acho que talvez no segundo mês eu saí de uma reunião entendendo tudo. E a sensação foi muito boa, porque eu falei, cara, 2 meses e eu já tô entendendo tudo. E eu já saí do briefing, porque era um medo meu, tipo, eu já tinha uma posição lá na agência de lá, sabe? Era como se eu viesse aqui e descesse um degrau, porque eu não tinha mais o poder de liderar, eu não tinha mais o poder de andar sozinha com a marca, eu já era dependente de novo com outras pessoas, mas e eu acho que assim, isso aí vai muito do objetivo que você se põe na vida. E aí, uma dica que talvez não seja a mais saudável de todos era que o melhor português que eu aprendi a falar foi no bar. Então, toda vez que tinha um happy hour, eu falava, vamos, porque, cara, eu escutava as pessoas falar, eu prestava atenção. Essa dica é maravilhosa. Vá ao bar e aprenda um novo idioma. E, cara, e solta, porque você perde a vergonha, você tá num lugar que é, em teoria, seguro, né? Exato. Você pode errar ali, é tranquilo, não é uma reunião de trabalho, né? Exato. E aí, a partir daí, eu me coloquei uma meta também, porque eu sou planejamento. E não é porque eu não seja criativa, ou que eu vou apresentar uma ideia criativa, que eu não precise persuadir também meu cliente, que eu não precise encantar ele. E aí, eu também achava que eu perdia um pouco de credibilidade ao não saber falar português ou falar portunhol, sabe? E aí eu falei, não é possível, eu vou fazer o melhor que eu puder para falar português. Eu não queria perder o sotaque, nunca foi minha meta. Eu falo, eu sou uma colombiana que fala espanhol, eu não quero ser mais uma brasileira, eu sou colombiana que fala espanhol. Mas eu quero me comunicar, eu quero que as pessoas me entendam, eu quero me comunicar, esse era o meu objetivo. E é isso, por isso que hoje em dia as pessoas elogiam o meu português, mas é porque a minha profissão me pede. E eu sou muito, talvez isso pode ser chato, mas eu sou muito dedicada àquilo que eu gosto. E ser planejamento é algo que eu amo, então eu queria fazer o melhor que eu podia fazer em planejamento. Muito bom. Você tá mandando muito bem, viu, Lê? Tá muito bem. Tá um português, como eu disse, melhor que o meu. E, bom, você veio da Colômbia, né, Bogotá. Como que era, quais as principais diferenças, assim, do mercado de publicidade lá pro mercado daqui, né? Eu gosto muito do mercado latino-americano, eu conheço mais o argentino, mas o colombiano também tem ótimas agências, assim. Eu queria que você falasse um pouco do mercado de lá, as principais diferenças. Como é que foi essa migração aí? Quais os principais pontos diferentes, assim, que você identificou? Bom, eu vou te falar que, assim, a principal razão pela que eu quis mudar é porque acho que há uns, talvez 15 anos, o mercado como um todo de Latinoamérica e no país, na real, começaram a se juntar os países, né? Todos os países em desenvolvimento e os países ricos, né, que já estão desenvolvidos e tal. E aí eu comecei a sentir, quando eu comecei a trabalhar, que a gente ficava fazendo muita adaptação, sabe? Quase tudo já vinha pronto. Se você trabalhava em uma marca global, que nem eu sempre trabalhei, o seu trabalho era muito de adaptação, pouco de você poder fazer uma grande proposta diferente, etc. Ou você precisava trabalhar em agências onde tivessem marcas locais que pudessem criar, mas aí eram, tipo,
sempre foi um mercado muito nichado, assim, sabe? Difícil de entrar. E eu venho de uma cidade pequena, eu sou de uma cidade de 500 mil habitantes na Colômbia, assim, e enfim, depois eu te conto essa outra história. É a Vale del Cauca? Como é que é a pronúncia? Vale del Cauca. Esse é como se fosse o estado, mas lá chama departamento. Ah, tá, entendi. A minha cidade chama Palmira. Mas então, assim, tipo, até eu sair da minha cidade, eu fui para Medellín para ter o título da uma faculdade melhor, para eu conseguir entrar numa agência boa, porque, assim, rolava. Tipo, se você não tem título de uma boa faculdade, esquece, você não ia ter um bom lugar. Então, era bem difícil, assim, você achar um lugar. E aí, eu achei na época, chamava Euro, eu tive bons chefes e tal, mas, cara, era difícil mudar para outras agências, e mais no cargo que eu tinha. E eu tentei muito, e foi muito bizarro, porque eu tive várias propostas antes de pipocar do Brasil, mas eu não... até para ir para cliente. Eu falo assim, mas eu não acho que seja isso que eu quero, sabe? E aí eu escolhi não me mudar e, tipo, uns 3 meses depois, pipocou o Brasil e hoje em dia eu tenho uma família aqui, sabe? Então, cara, o mercado me levou a isso. Quando eu vim para o Brasil e me falaram, você quer ficar? Eu respondi sim, sem dúvida. Sem saber qual era o salário que eu ia ganhar, onde eu ia morar, nada, eu não sabia nada. Mas a minha decisão foi sim, eu quero ficar, porque a minha curiosidade era muito maior do que o mercado podia me deixar oferecer, né? Não é porque a Colômbia não tenha muito para aprender, ou que você pode fazer uma grande diferença, mas o mercado lá ainda está ele é bem em passos, sei lá, eu penso talvez uns 20 passos atrás do Brasil, sabe? Por exemplo, semana passada, 2 semanas atrás, rolou lá um grande bafafá dentro de agências por conta de uma agência que fez como se fosse uma virada criativa, sabe? E aí chamou estudantes de faculdade para trabalhar com criativos, e virar a noite criando, porque criativo cria melhor à noite, e tem que chamar a Pixar, sabe? É isso que é o mercado do trabalho. E aí, incrivelmente, eu comecei a ver como pessoas estavam questionando isso, de tipo, quanto não é saudável, né? Esse pensamento de criativo tem que ficar até tarde, pedir pizza, lá, porque é assim que se cria. E lá, só agora está acontecendo. Eu acho que a gente tem aqui muitos papos de saúde mental, eu acho que a gente tenta ser o mais correto com os horários de trabalho, e a gente é consciente de quanto isso não é saudável. Lá está começando agora, entendeu? Então, eu vi nessa oportunidade de mudança, não só uma mudança minha como carreira, mas como pessoa também. Eu posso falar, cara, antes de eu chegar para o Brasil, eu acho que eu era tremendamente homofóbica, eu era tremendamente racista. Eu tinha um monte de coisas que eu aprendi, porque eu cresci e fui ensinado. Mas quando eu cheguei... Eu gostei que um dos trechos da mini bio que eu pedi, que eu sempre peço uma mini bio para todo mundo que eu vou entrevistar, né? É legal ver a pessoa se descrevendo. E você mencionou que o planejamento te ajuda a ser mais politizado, a passar menos panos para a injustiça, né? É muito interessante isso, né? Eu também, a gente está em constante aprendizado, né? Todos nós tivemos aí um passado com algum comentário homofóbico, alguma atitude racista, né? Mas que bom que a gente está nessa linha de mudança, né, Ilê? Exato. Basicamente isso que você falou, assim, eu vi nessa mudança, e aí eu tô falando muito da pessoal, tá? Eu acho que sempre que alguém me fala, olha, tô indo trabalhar pra Colômbia, eu falo, cara, vai ser muito legal, porque você vai aprender outra cultura, tipo, é difícil você aprender através da minha experiência, mas a minha experiência era outra, eu precisava me abrir para o mundo, e eu via no Brasil, e nessa agência do Brasil, essa oportunidade. E é isso, e eu me sinto hoje num lugar onde eu pertenço, sabe? Apesar de eu amar Colômbia, ser a colombiana mais roxa do mundo, que o Brasil é a minha casa, sabe? Eu cheguei em casa, eu me sinto num lugar que é
pertence também. Que legal. E tem essa coisa da família, né? Você tem um filho, né, de 2 anos. Como é que é conciliar a maternidade com a profissão? Eu sei que é uma pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho interessante que cada mãe tem uma resposta diferente, assim. Eu acho muito legal isso. Para você, colombiano, seu filho é brasileiro ou ele nasceu na Colômbia? Brasileiro? Ele nasceu o dia que começou a pandemia. Ai, meu Deus, entendi. Como é que é conciliar a profissão e a maternidade, Lê? Cara, eu acho que é um dos grandes desafios da vida, assim, porque e eu acho que não só a carreira, sabe? Eu acho que inclusive você como pessoa, eu acho que nas minhas palavras até, inclusive na minha terapia, você passa por um luto, sabe? Porque está nascendo uma criança, mas tá morrendo uma parte de você, assim, que você nunca mais vai ter. Tipo, eu nunca mais tive o tempo 100% que eu dedicava para meu trabalho. Eu comecei a dividir muitas coisas em prol de criar um ser humano para o mundo, né? Que é um investimento para o futuro também. Então, cara, não é porque eu hoje estou cuidando do meu filho que isso não vai ter frutos depois, né? E aí, eu acho que rede de apoio é muito importante, muito, muito importante. Para mim é um pouco complicado, porque a minha rede de apoio é reduzida, né? A minha família não está aqui, eu sou sozinha aqui, eu tenho amigas, muito boas amigas, mas, cara, eu tenho a minha sogra, a família do meu marido e a escola e a Gi, que me ajuda a cuidar o Joaquim às tardes, para eu poder trabalhar. Mas, assim, sem rede de apoio, é impossível. E eu sinto também que, assim, na medida que você está e tem um time que te ajuda a trabalhar bem, né? O seu time de trabalho também vira rede de apoio. Então, tipo, hoje eu sinto que eu tenho uma rede de apoio no trabalho muito forte, porque se algo acontecer e eu precisar fechar o computador e atender o Joaquim porque alguma coisa aconteceu, sei que o mundo não vai cair, porque eu tenho pessoas com que eu confio, pessoas que eu sei que são brilhantes e que vão me dar suporte. Mas eu acho que é importante para quem está dentro de um ambiente de trabalho entender que se você tem uma mãe dentro, ou um pai, tá? Dentro do seu time, você está falando com uma pessoa que está tentando fazer o melhor do mundo para te entregar aquele trabalho, porque não é fácil. São pessoas que não dormimos bem, somos pessoas que temos que parar aqui, sair correndo para fazer almoço, para dar almoço para a criança, para voltar, sabe? É uma constante dinâmica e você precisa ser muito regrado. Eu acho que ser planejamento tem me ajudado muito nisso, porque eu tenho minha agenda toda marcadinha, eu faço horário. Mas, cara, é isso. Sem rede de apoio, eu não sei se eu poderia ser planejamento, sabe? Eu não sei se eu poderia ser a diretora que eu sou. Eu não sei se eu poderia estar no lugar que eu estou, ou talvez poder crescer. E foi muito interessante, porque quando eu tive o Joaquim, eu ainda era gerente. E eu voltei em agosto, e acho que, sei lá, início do ano seguinte eu fui promovida. E eu voltei com muito medo, assim, de tipo, não com medo de ser demitida, mas com medo de dar conta. Sim. Medo, é um peso de tipo, será que eu vou ser capaz de fazer aquilo? Se eu vou ser capaz de ser aquela profissional que eu era? É um desafio. E eu acho que toda pessoa que trabalha com alguém, que é pai, precisa entender isso, sabe? Ter um pouco de empatia. E acho que a palavra não é empatia, né? É alteridade, né? Que tipo, se você não é pai, dificilmente você vai se colocar no lugar porque você não viveu aquilo. Sim, exato. Mas você conseguir enxergar que isso que o outro está passando é um desafio, isso já é um ganho, sabe? Muito bom, muito bom. Oi, Lê, a gente está caminhando para o final. Eu adorei o papo, ficaria com você aqui até bem mais tarde, mas tudo bem, a gente tem nosso tempinho aqui do podcast. Eu queria que você respondesse para a gente o que faz você pensar em Caps Lock.
que é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. O que eu... Bom, eu vou ser cafona. Mentira, não. Eu ia falar... Olha, fica à vontade. A resposta que você quiser dar vai ser uma resposta maravilhosa, eu tenho certeza. Fica à vontade. Eu ia falar que tudo me faz pensar em Caps Lock, mas porque, cara, eu tô com, tipo, olhar de analisar tudo, assim, tipo, tudo que eu assisto, eu analiso. Até seriados de serial killer, eu tô sempre analisando o cara, sabe, a cabeça. Você viu o último Jeffrey Dahmer lá na Netflix? Você viu? Eu acho que é isso, assim, entendeu? Tipo, eu tô com um radar atento de o que me ajuda a pensar em Caps Lock o tempo inteiro. Mas eu vou falar de um seriado que eu gosto muito, que é o Handmaid's Tale, que agora tá na última temporada. Eu acho que é um seriado inspirado num livro, que inclusive tem aqui, ó. Vocês verem que não é mentira, que eu amo. Ah, que legal. É o livro da Margaret. Eu acho que é um seriado muito bom, que traz muitas questões, apesar de ser uma ficção. Eu acho que é uma ficção real, quase, assim, tipo, de muitas coisas que a gente vê hoje em dia e que a gente consegue fazer o paralelo. E eu acho que essas referências ajudam muito a gente entender também alguns movimentos da sociedade. Então, é um seriado forte, tá? É para quem tiver, tipo, realmente estômago para assistir, porque eu choro, eu fico com raiva, sabe? É um seriado que desperta muitas emoções para mim por conta de tudo que acontece. Acho que isso pode ser uma boa ação para pensar em Caps Lock. É um ótimo seriado para pensar em Caps Lock, realmente. Como você disse, ele é forte, né? No último fim de semana, que eu acho que a temporada nova estreou, já tá com alguns episódios, minha esposa pediu, né? Vamos assistir a temporada nova de Handmaid's Tale. Eu falei, esse fim de semana eu não quero. Tem fins de semana que você quer assistir, mas tem fins de semana que você quer, não, esse não. Vou ver Friends, né? Vou ver The Office e tal. Mas, é uma ótima dica também, eu recomendo também, é muito bom mesmo. Atuações, a Elizabeth Olsen eu acho o nome dela, né? Maravilhosa, né? A atriz principal. Ela é incrível. E, cara, eu vou te falar, a última temporada tá boa quanto as outras. Ele tá... Eu acho que essa é a última, né? A última vai fechar, né? Então ele tá terminando no lugar certo ali. Porque se for além, eu acho que vai ficar meio over, assim. Mas tá muito bom mesmo. Também recomendo também. Ilê, queria agradecer muito o seu tempo. A conversa foi ótima. Você que está ouvindo a gente, se tiver algum recado, mande para contato@publicis.com.br. Crítica, sugestão, dúvida, qualquer coisa. E Lê, você tem algum recadinho final para a galera que está ouvindo a gente? Cara, não. Se querem ser planejamento, venham para planejamento. Acho que é um lugar legal para a gente fazer parte. E se quiserem conversar também, cara, eu acho que tem pessoas também de outros lugares, times e etc, que tem curiosidade. Eu sou super aberta a conversar, então o meu recado eu estou aqui. Podem falar comigo quando quiser. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo programa.